Ah, sabe o que eu acho que pode ser? Pode ser o computador. É verdade. Tá mesmo. Então, galera, o computador aqui de casa, ele tá fazendo um barulhinho, né? O que eu posso fazer depois, é depois da aula, na hora que eu for editar, eu tento reduzir o chiado. Pode ser? Mas tá dando pra Ô, mim Emerson, ou tá muito alto? Oi. Não, tá de boa. Tá de boa. eu não sei se no seu computador tem, mas, tipo, quando eu vou entrando nas configurações de áudio aqui do meu, ele Hum, tem uma função que chama supressão de ruído. posso ver agora isso. Opa. Ué, mas o meu. As minhas. Aqui. Supressão de ruído. Não é o caso do meu computador, acho. Não é o caso. Eu acho que não tem, Igor. Depois eu vejo com mais calma isso aqui, tá? Gente, mas tá dando pra ouvir? Beleza. Tá dando, né? Então vamos lá. Ah, então aqui nós temos a DDP e temos a passagem da corrente. O aparelho que vai medir a passagem da corrente leva o nome da unidade de medida, né? É o amperímetro. Então, o amperímetro ele é um círculo com azinho e é atravessado por uma linha só para indicar que aquilo é um aparelho de medida. Então, esse amperímetro ele vai ser colocado no circuito, tá? A gente vai inserir ele no fio para que ele marque a passagem da corrente. Só que, como é montado esse amperímetro? Ele tem uma resistência elétrica muito pequena mesmo, certo? E aí vocês têm que lembrar do conceito que a corrente, quando ela tem mais de um caminho por aí, ela sempre busca ir pelo caminho mais fácil. Então, o que isso significa? Significa que se eu colocar o amperímetro em paralelo com o resistor, a corrente vai preferir passar só pelo amperímetro. E aí eu perco a minha medida, porque eu quero saber o quanto está passando em determinados resistores. Então eu tenho que colocar ele associado com o resistor. Portanto, a gente vai inserir esse amperímetro no resistor da seguinte forma: a gente sempre vai colocar ele em série, tudo bem? Sempre colocar o amperímetro em série no resistor. Porque aí a corrente que vai passar nesse resistor, ela vai passar pelo amperímetro logo em seguida. E aí ele vai lá e anota. E por que que ele tem que ter uma resistência muito pequena? Para que ele não seja um agente que faça com que eu tenha uma queda de tensão na passagem da corrente, uma queda de energia elétrica quando a corrente passa aqui. Ela é tão pequena a resistência interna dele, que quando a corrente passa é como se não tivesse nada ali, tá? Então, quais são as principais características do amperímetro? Resistência interna muito pequena e deve ser colocado em série no circuito. Então, a corrente tem que passar por ele. Muito importante essa característica que eu falei, série. Tem que estar em série. Se não tiver em série, aí vai estar, não vai marcar o valor da corrente que passa no resistor. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não. Essa parte é bem de boa, né, gente? Mesmo esquema agora, só que a gente vai analisar o aparelho que marca a nossa DDP, né? Que marca a nossa energia, que vai ter o nome de voltímetro, né? Então, eu teria aqui o polo positivo, polo negativo, e aí eu tenho uma resistência colocada aqui no meio. Às vezes eu clico, não vai na função do negócio, meu. Então, uma resistência aqui. E aí a corrente vai passar porque eu tenho uma DDP aqui. Então, apliquei uma DDP, vai ter passagem de corrente aqui. Aí agora, galera, vocês têm que tomar muito cuidado porque o voltímetro, ele vai ser muito parecido com o amperímetro, tá? Ele vai ter aqui uma carinha assim
um V no meio. E a diferença aqui é que ele é o oposto. Nós temos uma resistência interna que beira o infinito. O que significa? Significa que é uma resistência extremamente alta para aquele circuito. E aí fica meio óbvio que se eu colocar esse voltímetro em série, quando a corrente bater no voltímetro, ela não passa. E aí ela não consegue atingir o resistor, não marca a queda de potencial. Portanto, a gente tem que sempre colocar o voltímetro em paralelo com o resistor que a gente quer marcar a queda de potencial. Então, associação do voltímetro sempre em paralelo, tá? Então, se eu fosse pegar nesse circuito, eu teria que colocar ele aqui, ó. Eu venho aqui e coloco o meu voltímetro em paralelo. Caramba. Coloquei ele em paralelo aqui. E aí, o que ele vai fazer? Quando a corrente chegar nesse nó aqui, ela pensaria, bom, eu tenho dois caminhos para ir. Só que se ela dividir aqui e vier por baixo, ela não passa pelo voltímetro. Então ele deve ter uma resistência infinita para a corrente só passar pelo resistor. Quando a corrente passar no resistor, ele vai lá e anota o valor da DDP perdida nesse resistor, de qual foi a queda de potencial. Tudo bem, gente? Sim? Sim. Isso. Bom, aí aqui no material de vocês, cadê? Não, não tá aqui. Tá aqui. Deixa eu deixar isso aqui para cima. Se vocês olharem o material de vocês, o aparelho de medida começa aqui, né? Um amperímetro ideal, voltímetro ideal. E aí depois começa aqui, ó, ponte de Wheatstone, leis de Kirchhoff, tá? Você vai usar isso daqui caso você vá prestar algum vestibular militar. Então, mesma orientação que eu dei no ano passado. Se alguém quiser, depois me chama no privado que eu explico isso aqui. Como não é o objetivo da esmagadora maioria da sala prestar um ITA, um IME, uma AFA, eu vou não ignorar. Eu tô falando que isso aqui existe para vocês, certo? Mas que eu não passarei nesse momento, pois não é o objetivo. Então eu vou passar o que importa, que mais cai, que são esses dois aparelhos aqui, amperímetro e voltímetro. O galvanômetro e as leis de Kirchhoff são para quem vai prestar vestibular militar. Tá claro para todo mundo isso? Sim? Legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver alguns exercícios de Eletrodinâmica 3. Eu vou passar alguns exercícios para vocês resolverem em documento, assim como eu fiz na aula passada, tá? Com o tema de mecânica dos fluidos. Aliás, eu falei que ia resolver a questão de mecânica dos fluidos, né? Esquecido. No finalzinho da aula a gente resolve. A gente tem até 1h10. Vamos ver algumas questões aqui se a internet ajudar. Já passei. Legal. Vamos lá. Vocês veem que na apostila de vocês o que mais tem é gráfico de cinemática, né? No meio de exercício. Então temos aí uma importância muito grande dada a esse tema aí, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, uma questão interessante. Questão FUVEST aqui, ó. Essa questão aqui. Vamos dar uma lida, vamos ver o que a FUVEST queria. Oi? Por favor. Giovana, não entendi, desculpa. Página, por favor. Página? Página 60. Exercícios teste. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Fechar lá. Vamos olhar aqui mesmo, ó. A questão fala assim.
O amperímetro A e o voltímetro V do circuito a seguir são ideais, ou seja, respeitam aquelas características que eu expliquei para vocês. Com a chave K ligada, ou seja, quando você fecha o circuito, o amperímetro marca 1 mA e o voltímetro marca 3 volts. Expressando-se a resistência interna da bateria, quais os valores de R e E? Sendo E aqui, a força eletromotriz, como só tem uma fonte, você pode chamar isso aqui de DDP do circuito, tá bom? Não tem problema nenhum. Não trate isso aqui como um gerador ou um receptor. Trate como uma fonte comum. Veja que nem tem uma resistência interna do lado aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é analisar essa situação para que a gente consiga calcular o valor desse R, né, que tem aqui 1, 2, 3, 4 R's, e o valor da DDP fornecida, tá bom? Bom, então a gente vai simular essa situação primeiro com a chave fechada, assim como a questão falou pra gente. Então vamos imaginar que eu consiga fechar essa chave aqui, ó, fechei. Quando eu fecho, eu consigo gerar a passagem da corrente no circuito como um todo. Ela não se perde no meio do caminho. Então a corrente vai sair da placa positiva, você sempre tem que lembrar disso, tá? E aí ela segue esse caminho aqui até este ponto. Quando a corrente chega nesse ponto, ela se divide. Veja, como os resistores são iguais, ela não tem preferência de divisão. Então ela se divide de valores iguais. Então eu tenho aqui em cima, eu vou chamar de I1, tá? E aqui embaixo a gente vai chamar de I2. Mas com a condição de que I1 é igual a I2, porque as resistências são iguais. A questão fala pra gente que quando a chave está ligada, o amperímetro marca 1 mA. Veja, onde está o amperímetro? Aqui, ó. Então, quem vai passar pelo amperímetro é o nosso I1. E aí, a gente sabe que o I1 é igual a I2. Então, vou escrever isso aqui. I1, corrente 1, é igual a corrente 2. E aí, veja, se a corrente 1 vale 1 mA, a corrente 2 também vale 1 mA. Então, em amperes, a gente tem 1 vezes 10 a menos 3. Mesmo valor de corrente elétrica. Portanto, quem vinha não era a corrente total? Se dividiu de forma igual, eu posso afirmar que a corrente total equivale a 2 vezes 10 a menos 3 ampere. Certo? Então tem esse valor de amperes vindo no meu circuito. Agora fica mais simples da gente poder calcular o que ele pede, por exemplo, a DDP. Por que fica mais simples? Bom, agora eu já sei a corrente total, eu consigo calcular a resistência equivalente e assim eu consigo calcular a DDP. Vocês vão ver que uma coisa vai ficar em função da outra, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Eu sei que o U total equivale à resistência equivalente vezes o I. Portanto, o nosso U total é o que a gente quer, que é o E. Eu vou chamar de E, que é a nomenclatura que o exercício dá, né? A resistência equivalente, galera, vamos colocar ela somada aqui direto, ó. Veja, esses dois caras estão em paralelo e a gente sabe que quando estão em paralelo e tem mesmo valor, a resistência equivalente é metade. Metade. Então, como vai ficar a resistência equivalente total? Eu tenho um R aqui, mais metade de um R, mais outro R. Isso aqui não está em paralelo, hein, galera? Está em série, ó. Esse resistor está em série com todo o resto. Então, eu tenho 2 R's mais um R sobre 2. Então, 2R mais um R sobre 2 vezes o nosso I, que vale 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Então, o nosso E será quanto? Vamos lá. 2R mais R sobre 2. Se eu quiser colocar no mesmo denominador aqui, isso aqui vai ficar 4R sobre 2, né? Multiplicando por 2 em cima e embaixo. Mais R sobre 2. Só para igualar o denominador aqui, para eu poder operar. 2 vezes 10 a menos 3. Se você quiser, pode tirar MMC, dá na mesma. Então, a nossa força eletromotriz será 5R sobre 2 vezes 2, 10 a menos 3. Veja, ao invés de sair fazendo conta, já corta aqui, ó. 2 com 2. Então, o nosso E fica escrito como 5 vezes 10 a menos 3R. Então, se eu der um jeito de achar o R, eu dou um jeito de achar o E.
uma coisa depende da outra. Então, vamos guardar isso aqui. Guarda essa expressão aqui. E agora você vai analisar o que você não analisou, que é a marcação do voltímetro aqui. Vamos lá, pessoal, olha. O voltímetro está em paralelo com este resistor. Portanto, veja, a corrente I1 e I2 ela se junta aqui, né? As duas. E aí a gente tem que lembrar que agora vem o I total aqui de novo. E que pelo conceito que a gente analisou, o voltímetro tem resistência interna infinita. Então a corrente não se divide, ela vem inteiramente para cá. O I total. Portanto, a gente sabe o I que passa neste resistor, ó, vou até circular em azul, desse cara de azul, e sabemos a DDP gasta nele. Então, aplicando uma primeira lei de Ohm aqui, eu consigo descobrir tranquilamente o valor de 1R. Então, aplicando uma primeira lei de Ohm ali no resistor em azul, a gente sabe que o U é igual a R vezes I. O nosso U marcado pelo voltímetro foi 3 volts, o R não sabemos. E o I está aqui, né? 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Então, nossa resistência vai ser 3 dividido por esse trambolhão aqui. Então, vamos lá. 3 dividido por 2 é 1,5. Ok? 10 a menos 3 sobe, invertendo o sinal, lembra? Subtraindo. 10 a terceira. Então, andar com a vírgula 3 vezes para frente, vamos lá, ó. Andei 1, 2, 3. 1.500 ohms. Já temos uma resposta aqui. Uma resistência vale 1.500 ohms, que é o valor de uma. Sabendo R, eu vou vir aqui e substituir aqui, ó. Substituindo o valor, descobrimos a força eletromotriz. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou substituir como potência, porque ela já corta. Vezes 1,5, 10 a terceira. Então, o nosso E será... Bom, 10 a menos 3 com 10 a terceira, quando você somar as potências vai dar 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai embora. Ó, vai embora. Então, o nosso E é simplesmente 5 vezes 1,5, que dá 7,5, né, galera? Então, aqui o E é 7,5 volts. Temos aqui outra resposta da nossa questão. Então, o E vale 7,5 e o R vale 1.500. Ficamos aí com a alternativa A da nossa questão. Tudo bem? O que vocês acharam? Bonitinha, né? Questãozinha boa. Ô, Emerson, Oi. lá em cima, no E igual a 2R, R's mais Tá bom. 3 sobre 2. Então, esse R sobre 2, ele é do que tá em série? Não, não. O que está em série é R mais R, né? Ficou 2R. Quando a corrente divide, ela passa por resistores iguais. Então, se você aplicasse o produto pela soma, você veria que resistências iguais têm como resistência equivalente, em paralelo, metade de uma delas, né? Lembra disso? Sim, Então, entendi, obrigada. esse cara aqui, que vai ficar em série com 2 R's, né? Por isso que ficou isso. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. E aí, pessoal? Próxima dúvida. Vamos lá. De boa? Ô, Emerson, Oi. dava para fazer meio que tipo ao contrário? Tipo, eu calcular a resistência antes para depois eu fazer o E? Pode, pode. Você pode vir aqui primeiro, né? Se você quiser. E calcular o R. Para calcular esse R, você tem que raciocinar da corrente. Tem o raciocínio da corrente aqui, ó. Tá? Uhum. Total. Mas pode sim, faz aqui primeiro, depois vem pro circuito inteiro. Que é isso aqui. E tipo, se eu fosse calcular o E, por exemplo, eu ia jogar, U é igual a E menos RI. Eu poderia jogar o U como zero, nesse caso, ou eu teria que colocar o 3? Pode. Você pode jogar como zero. O 3 é na DDP de um resistor. Toma cuidado, tá? Uhum. U é igual a E menos RI, seria para um gerador. Se você fala que a força é zero, você fica com U igual a R vezes I. Aí você cai num circuito ideal de novo. Tá? Que é o caso dessa questão. Uhum.
Tá bom? Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, galera, a gente tem mais 10 minutos. Eu preciso fazer a chamadinha aí, fazer a questão com vocês de pressão. Então, veja. Se você entendeu o que a gente fez aí, é uma questão que envolvia já amperímetro e voltímetro. Você consegue resolver uma gama muito grande de questões de aparelhos de medida. Eu vou selecionar algumas questões para vocês, vou colocar lá junto com a gravação dessa aula, para vocês treinarem, tá bom? E aí, no integral da semana que vem, a gente tira a dúvida de mecânica dos fluidos, na outra a gente tira disso aqui. Pode ser? Sim. Emerson, só uma pergunta. Fala. Como eu faria para calcular tudo isso se a chave estivesse aberta ou não daria para calcular? Se a chave está aberta, não calcula, porque sem o circuito fechado, a corrente ela nem sai, porque ela não tem um fim, né? Ela não tem um ponto final, ela não tem uma diferença de dois potenciais, né? Ela tem um potencial só, que é o positivo. Aqui. E Entendi. saia precisa de uma diferença dos dois, né? Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Chave aberta, galera, é o que você faz no interruptor da sua casa. Quando você apaga a luz, o mexer do interruptor é levantar a chave para fechar. Quando você apaga, você está levantando a chave. Aí você corta a circulação de corrente nas lâmpadas. Quando você aperta o interruptor, a chave fecha no circuito e acende. Tudo bem? É isso que você está fazendo. O que perguntaram aqui? Emerson, onde você colocou a lista de exercício de mecânica dos fluidos? Eu coloquei na aula. Bom, eu vou encerrar.